Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos a semana meditando a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 5, do 38 ao 42. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito? Olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus, palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados e um dia nos prepare para um dia estarmos na glória de Deus, na vida eterna. Primeira leitura de hoje, livro de 1 Reis, capítulo 21, do 1 ao 16. O salmo é o Salmo 5, Atendei o meu gemido, ó Senhor. Atendei o meu clamor, o meu gemido, ó Senhor. Escutai, Senhor, as minhas palavras. Atendei o meu gemido. Ficai atento ao clamor da minha prece, ó meu Rei e meu Senhor. Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade. Não pode o mal morar convosco. Nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Detestais o que pratica a iniquidade e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e o enganador. Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade. Não pode o mal morar convosco. Nós precisamos aprender que Deus é bom, que Deus é misericórdia, que Deus é compaixão. Precisamos aprender que Deus, Ele cuida de nós. De que Deus, Ele tem compaixão dos seus. De que aquela mentalidade que nós talvez aprendemos, não por erros dos nossos pais, eles também aprenderam talvez de forma errada, com os avós. E aí foi passando de uma geração para outra, de que Deus é ruim, de que Deus está o tempo todo anotando nossos erros. Cuidado, o Papai do Céu está vendo, não faça isso porque não está certo. Muitas vezes nós crescemos também com essa mentalidade de um Deus juiz apenas. Um Deus que o tempo todo está anotando os seus erros, mas nunca anota os seus acertos. Não pode o mal morar convosco, nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Mas, Padre, então por que existe o mal? Por que existe tanta fome no mundo? Porque os ateus questionam isso. Se Deus existe, Deus é bom, por que então existe tanta fome, tanta violência, tanta guerra? Sabe por quê, irmão e irmã? Por causa do pecado que entrou no mundo por mau uso da nossa liberdade. Deus criou o mundo para que o mundo fosse perfeito. Não houvesse guerras, não houvesse brigas, não houvesse divisão, não houvesse necessidade material. Porque quando Ele cria o ser humano, os nossos primeiros pais, Ele coloca para viver no paraíso. Então, ali não tinha, primeiro não precisava de roupa, porque não tinha a malícia do pecado. As pessoas viviam desfrutando dos alimentos que Deus tinha criado, das plantas, dos alimentos, das frutas, das verduras. Então Deus criou o ser humano para viver no paraíso. Mas o ser humano muitas vezes opta em ouvir mais a voz da serpente do que a voz de Deus. Então Deus não é o autor do mal. O mal é pelo mau uso da liberdade humana. Isso já no início lá da criação. Lá no livro do Gênesis.
Olha que aprendizado nós podemos ter para a nossa vida. Quando Deus cria o ser humano, Ele cria o planeta Terra, Ele cria tudo que nós temos, Ele cria para que nós vivêssemos no paraíso. Porém, o que a humanidade fez a partir de Adão e Eva? Eles escolheram, quiseram ser como Deus. Aí entra o orgulho, aí entra os pecados capitais, daí depois entrou a vergonha, a malícia e a necessidade de sobrevivência. Não porque Deus é ruim, não. E quantas vezes nós, que somos chamados a partir da vinda de Cristo ao mundo, da sua morte e ressurreição, somos chamados a viver no paraíso e às vezes por mau uso da liberdade nós optamos em viver presos. Nós optamos em viver escravos de situações. Mesmo agora, após o pecado, após que nós fomos perdoados por Deus, ficou a nossa tendência ao erro. Após a vinda do Cristo ao mundo, Ele nos oferece uma oportunidade nova de vida para seguir o Senhor. E seguir o Senhor exige, então nós não vivemos a lei do Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Não enfrenteis quem é malvado. Se alguém te abrir no processo, para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Se alguém bater na tua face direita, oferece também a esquerda. Isso tudo é um grande desafio, porque a nossa humanidade ela vai querer revidar, ela vai querer questionar. Estamos aí em ano eleitoral, um ano muito importante para todo o país, para todos nós. Um ano em que nós precisamos repensar sobre as nossas escolhas, sobre em quem nós estamos colocando para conduzir o nosso Estado, conduzir o Senado, conduzir o país, também os deputados. Importante que a gente faça essa reflexão, que a gente pense bem, vote como um cristão. Votar como um cristão quer dizer fazer escolhas de pessoas que seguem o cristianismo, que não são defensores, por exemplo, do aborto e tantas outras coisas. Então nós estamos entrando num ano também muito importante e é um ano também que haverá muitas situações. Aí o cuidado de nós cristãos, não entrar em debates, de brigas em grupos de família, em grupo de WhatsApp, pessoas que até hoje estão sem se falar por causa das eleições passadas. Pessoas que deixaram de conviver em família por causa de políticos. E muitas vezes eles estão lá, e muitas vezes não sempre estão lá, vivendo nas mordomias que todos eles têm. Gastando do nosso dinheiro, do valor dos nossos impostos, e as pessoas estão de mal até hoje. Veja, essa não é uma atitude cristã. Você tem que aprender a conviver com o diferente, com aquele que pensa diferente de você e convive com você. Então, o Evangelho de hoje é essa motivação a todos nós. Se deixar tocar pelo Senhor, de um Deus que é bom, não pode o mal morar convosco, nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. O Senhor que abomina o perverso, o enganador, o sanguinário, o mentiroso. O Senhor abomina esse tipo de gente. Mas nós, na nossa caminhada de fé, temos procurado seguir o Senhor de forma radical, temos procurado seguir a Deus com firmeza, com fé, com ousadia, para sermos testemunhas no mundo. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde e nos ilumine. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma excelente segunda-feira, excelente início de semana, que possamos ser conduzidos cada vez mais pela graça de Deus e o Divino Espírito Santo. Amém.